Os primeiros exercícios faremos em decúbito dorsal, pois é o decúbito mais apropriado para estar ensinando e iniciando os exercícios de dissociação articular e mobilização articular. Além de ser um bom decúbito para estarmos ensinando também o contato com a respiração, o movimento das costelas e o movimento do tórax durante os exercícios, associando a respiração. Bom, alinhamento de cabeça, vamos palpar as vértebras cervicais e perceber se a nuca está em retificação, se está em lordose, em hiperlordose, ou se está na posição neutra cervical, que seria uma curva fisiológica de lordose cervical. Nós estamos palpando aqui da nossa gestante e ela tem uma leve retificação das vértebras cervicais. Portanto, vamos alinhar a cabeça, abrindo um pouquinho a posição do queixo, permitindo uma suave lordose natural da sua nuca. Posso associar uma pequena tração, se for preciso, puxando o pescoço para posterior e vou ensiná-la sempre a estar tentando crescer a cervical. O alongamento axial é muito importante durante todos os exercícios. Se for preciso, posso adaptar com o uso de calço embaixo da cabeça ou algum apoio, pode ser um pequeno travesseiro, uma pequena almofada, ou mesmo somente posicionando melhor o queixo, abrindo ou fechando. Eu vou fechar o queixo quando tiver uma lordose muito acentuada. E vamos abrir um pouquinho o queixo quando tiver em posição de retificação. Peço a abertura dos ombros, vamos abrir os ombros para alongar o peitoral menor principalmente, posicionando a coluna lombar neutra, mantendo ela toda apoiada no colchonete, no tatame. A posição da pelvis neutra, nem muito inclinada, nem muito acentuada, deixando na posição mais natural e neutra possível. Lembrando que é muito importante a posição da pelvis e das vértebras lombares, principalmente que a gestante vai apresentar uma acentuação da lordose lombar, especialmente quando ela tenta se equilibrar contra a gravidade, pelo crescimento do abdômen, e as vértebras vão entrando em lordose como uma forma de compensação postural. Então, é muito importante nos exercícios a gente minimizar essa lordose lombar. Alinhamento dos membros inferiores. Então, vamos manter joelhos alinhados com quadris. Seria o centro da coxa femoral alinhada com o centro da patela. O centro da patela alinhado com o segundo dedo do pé. Então, mantendo e respeitando esses alinhamentos durante todos os exercícios. É claro que em algumas posições, até mesmo pelo tamanho do abdômen e dependendo da fase gestacional, nós vamos precisar abrir um pouco a base ou reduzir um pouco a base. De praxe, nós vamos mais abrir a base, então nós vamos fugir um pouquinho dessa regra do alinhamento principal. É a posição dos membros superiores, palmas da mão voltadas para frente, para cima, para favorecer a abertura dos ombros e o acionamento das escápulas. Inspira profundamente, então vamos começar o trabalho da respiração e expira profundamente. A inspiração é nasal e a expiração é oral. Então, você vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Quando inspirar, tenta encher todo o seu tórax, látero-lateral, então de um lado para o outro. Isso, antero-posterior. Então, vamos encher bem o tórax na ins
E na exa, agora eu quero que você tenta fechar as últimas costelas. Então vamos lá. Inspirou. Na expiração, desce o gradil costal inferior, fechando e levando para baixo. Lembrando que para a gestante nós não vamos pedir aquele controle de centro tão acentuado que nós pedimos nas práticas em geral do método Pilates. O controle de centro, o powerhouse, que é tão falado, foi tão falado por Joseph Pilates, nós não vamos exigir tanto da gestante. É importante que ela ganhe controle de centro, é importante que nós mantenhamos a força dos músculos abdominais, em especial os transversos do abdômen, mas não é agora importante que a gente exija da gestante exercícios de abdômenes tão profundos ou tão acentuados. Então vamos pedir sim o acionamento do abdômen, a contração abdominal, mas não de forma específica de um exercício abdominal puxado. Então vamos lá. Expande todo o pulmão. E na expiração, vamos tentar descer esse ossinho no meio do peito, o osso externo, e descer as últimas costelas com uma leve contração do abdominal superior. Nós vamos iniciar agora os primeiros movimentos de dissociação e mobilização articular, com o intuito de aquecer primeiro as articulações, movimentar essas articulações para antes de estarmos iniciando os exercícios principais. São exercícios de pré-aquecimento, pré-pilates, porém nós não vamos fazer como regra em todas as aulas. Particularmente nas primeiras sessões, as primeiras aulas, nós vamos estar aplicando para o primeiro contato e para aprendizado da paciente, porém depois nós podemos vincular outros exercícios mais importantes. O primeiro contato com a respiração e o movimento cervical. Então, neutralizando a cervical, primeiramente, fazendo a abertura do queixo, que é o caso dela, que tem a coluna cervical retificada. Ela vai primeiro inspirar, lembra de crescer o pescoço, alongamento axial, e na expiração fazer uma rotação. Então, vira a cabeça, sem fechar o queixo, até finalizar a rotação. Isso. Inspira a parada novamente. Na expiração, roda até o centro, indo até o eixo. Isso. Inspirou. Na expiração, rodou a cabeça para o outro lado. Cuidado sempre para manter a distância do queixo e do tronco. Inspira a parada e volta para o eixo do centro. Mais uma vez para a esquerda, inspira, expira rodando a cervical, olhando aqui para a lateral. Agora vai inspirar a parada, na expiração você vai direto em uma rotação só para o outro lado. Bem prolongada, nunca vai parar de respirar e nunca vai fazer a apneia. De novo. E roda direto para o outro lado. Em uma expiração, roda cervical até girar para o lado contrário. Agora vai voltar para o centro, inspira a parada, expira voltando para o eixo central. Lembrando que sempre que nós formos trabalhar a rotação da coluna, nós vamos estar aplicando o momento da expiração. Então, vai ser preciso inspirar na posição parado, sem movimento, para expirar fazendo a rotação da coluna vertebral. Isso vale para qualquer movimento de coluna vertebral, desde a cervical até a lombar. Agora vamos fazer o movimento de extensão e flexão da coluna cervical. Então, eu vou pedir para você inspirar a parada e na expiração olhar lá para trás, fazendo a extensão
da cervical. Parou, inspira parada. Na expiração, volta à posição neutra, então a posição inicial. Parou, inspirou. Na expiração, desce o queixo, fazendo a flexão da cabeça. Isso. Agora vamos de uma vez só, de um lado para o outro. Então, inspira parada, expira e vamos à máxima extensão cervical. Inspirou, expira e vamos à máxima possível flexão cervical. Inspira parada e volta à posição neutra. Nós podemos também associar nesse movimento de dissociação cervical um acessório que pode ser um tatu, um body bolster ou então uma meia-lua em forma de tatu, que seria um pequeno acessório para cervical. Vamos acoplar aqui embaixo. Aqui. Então, bem embaixo da região occipital. Mantém mais neutra possível. Inspirou. Na expiração, vamos fazer uma hiperextensão. Inspirou parada e na expiração, uma flexão. Lembrando que o acessório, ele rola, então permite uma maior extensão ou rotação da cabeça. Agora o movimento de rotação. Inspirou. Na expiração, rodou a cervical. Inspirou parada e volta à posição neutra. Expirando, parou. Então agora nós vamos iniciar o movimento de dissociação escapular, de cintura escapular com o movimento dos ombros, na posição 90 graus de ombros. Então vamos lá posicionar. Então, os dois braços, palmas da mão direcionadas, dedos em extensão e vamos evitar a flexão do cotovelo, mantendo os músculos da cervical, do trapézio relaxados, não jogando tensões indesejáveis neles, mantendo a coluna cervical neutra, punhos e ombros alinhados a 90 graus, então não vamos perder essa posição de alinhamento de punhos com ombros. Portanto, a gente não vai permitir fechamento nem muita abertura do braço e antebraço, eles vão manter na mesma posição dos ombros. Primeiro movimento com a respiração, com a dissociação escapular. Então, você vai inspirar e alcançar um objeto lá longe, lá no alto. Expirar, descendo a escápula, encontrando o ombro de novo na mesa. Inspira, alcança um objeto lá no alto. Expira, aciona a escápula. Então, na inspiração, nós vamos ter como regra a abertura da escápula e na expiração, a adução escapular. Na inspiração, alcança um objeto lá em cima, na aciona a escápula, cai bruscamente. Agora, alternadamente, você vai fazer rapidinho os dois lados. Inspira antes, alternando. Isso. Vai de novo. Expira, alternando. E descansa. Então, prosseguindo os movimentos de dissociação articular, nós vamos agora dar mobilidade para a pelvis e também ganhar mais controle de períneo, principalmente de todo o assoalho pélvico, que vai ser sustentado durante a gestação. Então, nós vamos agora ensinar o primeiro contato de movimento de assoalho pélvico com a respiração. Vamos auxiliar guiando pelas nossas mãos. Então, você vai inspirar parada e na expiração arrebitar o bumbum. Então, levar o quadril para trás em anteversão. Isso, na expiração. Lembrando sempre de continuar as correções de todo o corpo.
Inspirou, parada. Expirou e volta a pelvis para a posição neutra. Inspira, parada. Expira e vamos ao encaixe do quadril, levando a retroversão, levando a pelvis para frente. Inspira, parada. Expira, volta à posição neutra.